Eu sei que seu coração é terra boa para a palavra do Senhor. Serão 7 ministrações? Serão 7 ministrações. A pastora está na terceira ministração. É a terceira hoje? O pastor está cheio de perguntas hoje, né? É a terceira ministração nesta noite. Querido, é tempo de bênçãos para a sua vida. Blindagem espiritual na família. Amém? Então vamos receber da boa palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 23. Eu quero ler somente o versículo 23. Aleluia. É um texto muito repetido no meio evangélico. E eu quero nessa noite falar sobre contra a tua casa não vale encantamento. Você recebe em nome de Jesus? Amém. Números capítulo 23, o versículo 23 diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo perverso, porque o Deus deste século é perverso, né? A palavra do Senhor diz que o diabo ele é o pai da mentira e ele não se firma na verdade e ele é mau em todos os seus desígnios. Então, porque estamos no mundo, mas não somos dele, como disse Jesus, estamos sujeitos ao confronto com as trevas. E nessa noite eu quero falar sobre a blindagem espiritual que nós temos que ter com relação aos encantamentos. E nesse texto que nós lemos, de Números, capítulo 23, é um relato sobre aquele momento em que o rei Baraque, que é o rei dos Amonitas, dos Moabitas, ele viu que Israel estava ficando muito forte. Israel era um povo numeroso. E esses reis, eles temiam o crescimento, a prosperidade, o avanço do povo de Deus, porque eles sabiam que, de alguma maneira, tudo aquilo ou todo aquele que estivesse no caminho do povo de Deus, o Senhor ia tirar. Então, o rei Balaque, rei dos Moabitas, ele contrata um profeta, que era profeta de Israel também. Mas era um profeta que não caminhava na comunidade de Israel. Ele era um profeta, mas vivia uma vida fora da comunidade de Israel. Isso até é algo que nós precisamos parar um pouco, como igreja, como comunidade do Senhor, e pensar, irmãos, cuidado, cuidado. A gente só caminha com alguém quando caminha, ninguém caminha à distância, só se caminha caminhando, não é verdade? Você só caminha ao lado de alguém caminhando junto com ela, o resto é mentira. Balaque era profeta, também de Israel, mas era um profeta que costumava dirigir a sua vida e o seu ministério conforme ele queria, ao ponto que recebeu de Balaque, rei dos Amonitas, Balaão recebeu de Balaque, rei dos Amonitas, um convite, uma proposta
de amaldiçoar o povo de Deus. Quando eu estava meditando nesse texto, e faz um tempo que eu estou meditando nesse texto, eu fiquei pensando, irmãos, que a gente precisa parar em nossa história de vida, da nossa família, da nossa vida pessoal, do nosso ministério, da nossa casa, e pensar assim: se o inimigo, porque Balaque era inimigo do povo de Deus, se ele tem a petulância de chegar a um profeta que deveria estar caminhando junto com a comunidade de Israel e fazer uma proposta para que, como profeta, ele amaldiçoasse a Deus, é porque o testemunho dele estava deixando a desejar. Pastor, explica. Eu vou explicar, irmãos. Nenhuma pessoa vai ter a petulância de vir falar para mim da comunidade da família. Por quê? Vai tomar na lata, irmãos. Na lata. Porque eu pertenço a qual corpo? Eu pertenço a Batista? Senão eu estaria lá. Eu pertenço à Assembleia de Deus? Senão eu estaria lá. Eu pertenço a que corpo? A esse. Não é verdade? Mas o inimigo do povo de Deus teve a petulância. Balaque chegou para Balaão e disse: nós estamos temendo o avanço, o crescimento, a prosperidade do povo ao qual você pertence. Eu tenho dinheiro, eu vou te dar honras, porque o texto diz que Balaque promete dinheiro, presentes e honras para Balaão. Se ele, como boca de Deus, amaldiçoasse aquele povo ao ponto de tudo ser paralisado na vida de Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que ninguém entre na sua casa, nem na minha, nem nos encontre no caminho, ou no mercado, ou no trabalho, e venha a confrontar-nos, ou a nos convidar a, junto com a pessoa, a amaldiçoar, desonrar, diminuir o lugar onde nós estamos. Porque se a pessoa tem a petulância, é porque nós deixamos a desejar. Olha, eu aprendi uma coisa: o amigo dos meus inimigos se tornou meu inimigo também. Por quê? Como que o amigo dos meus inimigos vai ser meu amigo? Acorda, irmão, acorda. O amigo dos seus inimigos são seus inimigos. Você está considerando amigo, mas não é. Você está entendendo? Balaão é um profeta que caminha sozinho. É aquele tipo de crente que fica para trás. Está sempre para trás, está sempre fora. Ele nunca caminha junto com o lugar onde ele está. É um perigo, irmãos. Porque as propostas virão. E elas serão muito importantes. Poderão fazer os seus olhos crescerem, não é? E aí, queridos, nós precisamos entender que onde está a bênção do Senhor não vale encantamento. Amém? Como blindar a nossa família? Como blindar a nossa vida? Como blindar a nossa casa dos encantamentos produzidos pelas trevas? Eu coloquei 3 coisas. A primeira é a óbvia, mas parece óbvio, porém, os crentes insistem em não reconhecer o mundo espiritual. A primeira atitude que nós temos que ter para blindar a nossa casa, a nossa família, o que temos, o que somos, dos encantamentos das trevas,
é reconhecer que a maldade produzida pelas trevas, com encantamentos espirituais, é uma realidade. Não, pastora, isso é místico. É místico, pastora. Esse negócio de encantamento pertence a religiões que trabalham com o ocultismo. A gente não tem que se preocupar com isso. Irmãos, deixa eu explicar para você. Encantamentos espirituais é todo tipo de invocação às entidades, aos poderes das trevas, lançados sobre alguém, ou sobre uma casa, ou sobre uma família, e até sobre igrejas. Igrejas. Até sobre igrejas. Isso pode vir através de uma praga lançada, de um mantra, uma murmuração. Você sabia disso? Pastora, lá no meu ambiente de trabalho, eu não vejo ninguém fazendo uma oferenda. Olha, irmãos, o encantamento vem através de um balbucio. Hoje eu não tenho tempo. Mas, quando eu estiver novamente trabalhando com batalha espiritual, eu vou mostrar para você, no original do hebraico, os tipos de encantamento. Tem encantamento que são balbucios. Você passa pela pessoa e ela fala aquele balbucia. Ela não precisa gritar. Ela não precisa verbalizar através de uma palavra que na comunicação, na linguagem, aquilo é entendido. Não precisa. A gente não fala línguas estranhas. As línguas estranhas não nos comunicam com o mundo espiritual do Senhor. O Espírito Santo não coloca línguas estranhas na nossa boca e nós falamos em linguagem espiritual. Ninguém entende. Mas no mundo espiritual há um movimento nas línguas estranhas. Portanto, Satanás, que não é original, é imitador, ele faz a mesma coisa. São encantamentos. Por essa razão, não foi apenas uma ou duas, mas várias vezes. Quantas vezes nós oramos por irmãos? Teve uma irmã uma vez que falou assim, pastor, eu entrei numa loja e tinha uma amiga de muitos anos. Ela colocou a mão assim nas minhas costas. Da hora em que essa pessoa colocou a mão nas minhas costas, eu estou com uma dor nas costas, essa dor não sai. Uma vez a minha mãe estava costurando, e ela tinha um quartinho de costura, e ela costurava para confecções. E tinha uma irmã da igreja, a minha mãe nunca tinha percebido isso. Mas a minha mãe, quando ela aprendia as coisas, ela aprendia uma vez só. Ela não precisava ter a segunda experiência, ela já aprendia. Essa irmã bateu lá no portão, como era uma irmã da igreja, conhecida dela, ela falou, pode mandar entrar, eu estou aqui costurando. Minha mãe estava costurando a roupa da confecção. Aí você vai falar assim, pastora, mas crente também. Irmão, está pensando que todo mundo está andando em santidade? Você está muito enganado. Ela chegou assim na porta do quartinho onde minha mãe estava. Ela encostou e ela falou assim, irmã Eurides, nossa, irmã pegou todas essas costuras para fazer. Irmãos, quem tem máquina de costura sabe, quando começa a soltar, vai saltando o ponto. E quem falou que conseguia... A mulher foi embora e aquele ponto, aí a minha mãe parou. Minha mãe tinha um discernimento muito grande espiritual, irmãos. Ela parou. E a minha mãe era assim, qualquer momento era momento de ação. Foi lá para o quarto dela, falou, peraí que eu vou lá no quarto. Orou. Daqui a pouco volta ela. Aí ela falou, avisou para a gente, todas as vezes, eu nunca vou fechar a porta para essa irmã, mas todas as vezes que ela chegar aqui, não deixa ela entrar no meu lugar de trabalho.
A mãe começou a pegar um pano, cobria a costura, ela nem via mais o que ela estava fazendo. A minha mãe, com a mão na máquina de costura, orou e a máquina voltou ao normal. Você está vendo? Aquela palavra dela não era felicidade porque minha mãe estava costurando muito. Então, querido, há uma realidade no mundo espiritual que são os encantamentos. É uma palavra lançada, é uma curiosidade. Queridos, esses encantamentos podem envolver palavras, símbolos, rituais, objetos com o propósito de ligar o mundo físico ao mundo espiritual. O óleo da unção, não é isso que nós... O que nós fazemos? Você acha que o Espírito Santo está dentro desse óleo? Ô, Estela, pega esse óleo aqui para mim. Isso, obrigada. Você acha que o Espírito Santo está aqui dentro? Não. O poder de Deus está aqui dentro? Também não. Mas quando nós oramos e declaramos uma palavra, nesse momento nós vamos ungir sua casa, sua família com este óleo que representa o poder e a presença do Espírito Santo. E nós ungimos. O que nós estamos fazendo? Transferindo. Nós estamos transferindo uma unção de poder para esse óleo. O mundo espiritual das trevas faz a mesma coisa. Transfere aquilo que é espiritual para o físico. Aí é aquele presente que entrou na sua casa, é aquela música que você gosta de ouvir, é aquele livro que você lê, é aquela visita que vai... Pode perceber, toda vez que a visita vai lá, alguma coisa dá errado. É mentira? É mentira minha? Você não já teve essa experiência? Há pessoas que, sendo crentes ou não, você não pode contar o que você vai fazer. Se você contar, já era. O negócio enrosca pelo caminho. É uma transferência. No mundo espiritual, as coisas funcionam por princípios, por legalidade e por transferência. Encantamentos é transferir para situações, coisas, objetos ou símbolos reais, a vontade e o desejo que está no coração da pessoa que está fazendo aquilo. Então, se você está esperando uma galinha morta, sangrando, num prato de barro na esquina da sua casa com o teu nome dentro, primeiro que está muito caro a galinha, está tudo caro. Galinha, vamos fazer uma galinhada e comer, está tudo muito caro. Não precisa, irmãos, basta uma palavra de quem crer, porque até os demônios creem e tremem, Jesus disse, para transferir para aquele objeto, para aquela casa, para aquele lugar, essa maldade no mundo espiritual. Pastora, a Bíblia fala sobre encantamento? Sim, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9, vai ser colocado aqui na tela, diz assim, é o Senhor falando para Israel. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, era a terra da promessa, não era? Era a terra da promessa, não é a terra que mana leite e mel? É a terra da conquista, não é? É a terra da conquista. Não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, porque eles consagravam seus filhos a Moloque, né? Nem adivinhador, leitura de mão, nem prognosticador, pessoas que preveem o futuro, agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos.
Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora de ti. Encantamento é uma realidade. Não é ser místico, é tomar cuidado. Se você não crê que o mundo espiritual das trevas, eles têm poder para atacar, não significa que vai nos tocar. Eu estou dizendo que o poder espiritual das trevas, eles têm uma missão. Qual é a missão do maligno? João 10:10, matar, roubar e destruir. Você está vendo, irmãos? Uma vez, a Mirinha, nós estávamos ainda na casa lá da Desembargador, na Vila Cláudia. Nós estávamos morando lá. E a Mirinha sempre janta em casa. Já tinha terminado a janta e estávamos nos preparando para levar ela para casa. A Mirinha disse assim: pastor, eu quero orar pela pastora. Eu falei: não, irmão, vamos orar. Aí fui para o quarto das meninas e antes de orar, olha o que ela falou para mim. Existem orações feitas pela sua vida. Orações, irmãos, ela não falou, fizeram um trabalho de feitiçaria, que os mortos foram consultados, ela falou orações que foram feitas pela sua vida. E isso vai atacar a sua saúde. Eu vou orar pela sua saúde. Você já me viu pedindo oração? Eu não peço assim, sair pedindo oração assim. Eu não peço oração para todo mundo. Eu sei exatamente quem eu peço oração. Eu oro junto com a igreja, né? Porque pare com esse costume de sair por aí pedindo oração para todo mundo. Porque tem oração que é encantamento. Pastora, como é que é uma oração de encantamento? Eu vou mostrar para você como é. Então, a Estela vai arrumar, estava procurando um serviço. Aí eu começo a orar. A oração de encantamento é você determinar o que você quer sem você nem saber qual é a vontade de Deus. Aí você fica: Senhor, abre essa porta, coloca ela lá dentro. Eu não estou orando. Toda a minha energia espiritual, a minha fé, eu estou lançando nisso. Eu estou querendo movimentar o mundo espiritual, não pela vontade de Deus. Então, muitas das vezes, aquela oração que você pede para pessoas que não têm conhecimento do mundo espiritual, você faz um pedido e a pessoa começa. Aquilo ali começa a dar legalidade para a obra das trevas, porque você lembra de Daniel? Daniel fez um pedido. Quem interceptou o pedido de Daniel? O príncipe da Pérsia. Foi um principado. E foi necessário que o anjo encarregado de trazer a bênção pedisse ajuda a um querubim de Deus. Querubim de Deus é alta patente no mundo espiritual. Ele veio, ficou em luta enquanto Miguel descia para trazer a bênção. Ele disse: desde o primeiro dia, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração foi ouvida, mas por 21 dias, um principado. Você pensa que Satanás está brincando? Você pensa que ele mandou um anjinho ralé que ele tem, de última patente, soldadinho ralé? Ele mandou um principado confrontar Miguel, que nem é querubim. Aí foi necessário vir um querubim de Deus para lutar com ele, para liberar o outro anjo. Então, irmãos, encantamentos é todo tipo de busca e invocações feito no mundo espiritual que está vindo sem discernimento. Por que você vai colocar coisas importantes da sua vida na mão de pessoas que
Discernimento do mundo espiritual. É você que se enrola, é você que se enrosca. Está entendendo? Por que você vai compartilhar com quem anda nas trevas os propósitos de Deus para a sua vida? Não tem que falar. Irmão, fica quieto. Não tem que falar. E é uma realidade tão grande que antes da nação entrar na terra da promessa, o Senhor fala: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus está dando a vocês, vocês não devem andar com encantadores, com adivinhadores, com mágicos, com prognosticador, com feiticeiros. Então não é uma brincadeira, irmãos. Não é algo para a gente brincar, pastora. Não dá nada, não dá, irmãos. Dá. O Satanás não vai fazer naquela semana. Mas se você baixou a guarda, se você abriu sua vida, se você não vigiou, ele vai fazer, porque os demônios são convidados para entrar. Eles não entram se a gente não abrir a porta. Se uma brecha não for dada, eles não vão entrar. Então, reconheça que encantamentos são uma realidade. Não reconhecer a realidade do mundo espiritual das trevas, irmãos, não invalida o ataque sobre as nossas vidas. Tem muito crente que pensa assim: mas eu não creio nisso, pastora. Tem crente que não crê nem que o diabo existe, irmão. Ele pensa que é só o céu. Tem crente que eu acho que é testemunho de Jeová, porque ele quer criar o reino nessa terra. Entendeu? Que vai chegar uma... Porque o TJ, não posso falar o nome, né? O TJ faz assim, a doutrina deles, eles vão crer que no abrir e piscar de olhos, todo mundo vai ser transformado. Não tem inferno também, porque seitas cristãs não creem no inferno. Elas creem na aniquilação da alma. A alma que é ruim, ela vai ser aniquilada e aquela pessoa vai ser mudada. E quem não vai para o céu vai ser destruído. O que é isso? Tem inferno, sim. Quem não andar em santidade, Senhor, quem habitará no teu santo monte? O que é limpo de mão e puro de coração. Que com a sua boca não defrauda e não comete dolo nenhum. Não reconhecer que existe o mundo espiritual das trevas não vai proteger você. Ao contrário, você será uma presa fácil. Eu não gosto de... Eu já teve crente que não gostava de vir na nossa igreja, porque a gente... Já teve lugar que eu fui pregar, que tinha crente que não ia no dia que sabia que era eu que ia pregar, irmãos, fazer campanha, porque eu só falo de batalha espiritual. Você está em que mundo, meu filho? Está em que mundo? Só tem 2 exércitos, não tem um exército do meio. Em que mundo você está? Ignorar os ardis do inimigo, e Paulo fala isso: não ignoreis os ardis do maligno. Ele tem estratégias, ele tem tudo ao seu favor. Não nos isenta, não nos protege. Se eu não pensar nas obras das trevas, eles nem vão perceber que eu existo. Isso não invalida o que a ação das trevas podem fazer em nossas vidas. Segundo comportamento que nós temos que ter, para que os encantamentos não tenham força, não tenham poder sobre nós. Não abra brechas na sua blindagem espiritual. Pastora, como que eu faço para não abrir brechas? Ande em santidade. Não quebre princípios. O mundo espiritual trabalha com princípios. Não quebra princípio. Anda em santidade. Irmãos, as nossas fraquezas são percebidas pelo maligno. Qual é a sua fraqueza? Tem gente que a fraqueza é dinheiro, tem gente que a fraqueza é fama, tem gente que a fraqueza é homem, tem gente que a fraqueza é mulher, tem gente que a fraqueza... Tem vários tipos de fraqueza. Qual é a sua fraqueza? O apóstolo Pedro diz que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando a quem possa tragar.
Então, o fato de nós não andarmos em santidade pode abrir brechas para o maligno. Balaão queria muito receber aqueles presentes. Ele se esforçou ao máximo. Balaque prometeu honra, Balaque prometeu presentes, Balaque prometeu muito dinheiro. E ele queria muito aquilo. Só que havia um problema, irmãos, está no versículo 20 e 21. Mesmo Balaão querendo amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguia, porque não havia uma brecha. Versículo 20 e 21. É Números 23, versículo 20 e 21, diz assim: Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Balaque pediu, insistiu, ele falou, eu não consigo, porque não viu iniquidade em Israel, não contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Balaão foi para fazer, mas ele viu, não tem iniquidade, não tem pecado, não quebraram princípios. Você tem que aprender a ler a Bíblia e prestar atenção nos textos. Precisaria haver uma quebra de princípios para que uma brecha na blindagem fosse aberta e a maldição, o encantamento entrasse. Então, Balaão fala com Balaque, eu não consigo. Não há iniquidade no meio do povo de Deus. Não tem como, por mais que eu queira, não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Irmãos, cuide das suas fraquezas. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu sei quais são as minhas. Eu sei qual é a minha fraqueza. Eu sei que Satanás, ele sempre está pronto a me atacar pelas minhas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Não permita que a sua fraqueza se transforme num pecado. Pastora, como que a minha fraqueza pode se transformar no pecado? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que não deis lugar ao diabo. Você pode irar? Você pode. Você pode entristecer? Você pode. Você pode ficar decepcionado ou frustrado com alguma coisa? Você pode. O que você não pode é dormir e acordar alimentando a sua alma, a sua carne, com sentimentos de destruição. E que vão se transformar num pecado na sua vida. Se você irou, é porque alguém deu motivo para você irar. Seja na sua família, seja no trânsito, seja no trabalho. Irou, aborreceu, leva esse aborrecimento para diante de Deus. Porque senão, depois fica, eu estou com uma dor de estômago aqui, porque eu me aborreci no trabalho. Isso é pecado, não é mais aborrecimento. O aborrecimento virou uma ira, dormiu com você e virou gastrite, virou pecado, vira enxaqueca. Ou eu estou mentindo? Porque até as ciências humanas, até a psicologia fala isso. Tudo que você não cuida nos seus sentimentos vira doença. Virou doença por causa do sentimento? É pecado. Aí não adianta orar pela cura se a pessoa não perdoou, não quer perdoar. Não adianta orar para Deus abrir a porta se a pessoa está com rancor, se a pessoa está indignado, se a pessoa está irado. Não adianta, irmãos, porque o mundo espiritual vai trabalhar com princípios. Quais são as suas fraquezas? Resolve, irmão. O Espírito Santo, ele nos ajuda. O apóstolo Paulo, ele diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Fale com Deus. O irmão Christian até colocou esse ponto na pregação da sexta-feira. Não use a sua justiça própria. Usar a justiça própria na oração é encantamento. Não use a sua justiça própria. Balaão não encontrou ruptura na blindagem do povo de Deus. Precisava encontrar uma brecha. Sabe, irmãos, se você quer ler essa história por inteiro, você tem que começar lá no capítulo 22 e você vai até o capítulo 31 de Números. Todo o enredo dessa história está entre esses capítulos. Então Balaão diz para Balaque, não tem como, não tem pecado no meio do povo, o povo está andando certinho na presença de Deus, igual eu e você. Bonitinho aqui, ó, todo mundo cheirosinho, então certinho. Hoje é dia de ceia, cada um confessou seu pecado para não cair duro na igreja. Tá todo mundo certinho. Todos nós estamos certinho, né? Mas Satanás continua ao nosso derredor, para encontrar uma brecha, uma oportunidade. E a despeito de muitos crentes que não conhecem a palavra de Deus, Satanás conhece. Ele usou a palavra para tirar o Senhor do propósito em Mateus capítulo. Lança-te daqui e Deus vai enviar anjos. Você está com fome? Transforme essas pedras em pães. Me adore, todos os reinos da terra eu vou te dar. Ele conhece, irmãos, os princípios da palavra de Deus, porque foi ele que fez Adão e Eva quebrarem princípios lá no Éden. Ele conhece. Sabe qual foi a proposta que Balaque deu para Balaão? Faça com que os filhos de Israel se prostituam com as midianitas, e elas vão fazer os filhos de Israel adorarem outro Deus. Essa é a razão que não pode haver casamento, jugo. Lembra que eu já expliquei o jugo? Né? O Senhor, a vontade do Senhor é a madeira. A esposa vem, coloca a cabeça embaixo, pronto, jugo. O marido vem, coloca. É o mesmo Senhor. Os dois estão debaixo do mesmo Senhor. E o jugo desigual? Como é que vai ser? Porque são senhores diferentes. São senhores diferentes. Então, Balaque sabia que seria fácil os casamentos com jugo desigual serem a oportunidade dos filhos de Israel pecarem, caindo na prostituição, caindo na idolatria, e aí ia começar a haver iniquidade no meio do povo, pecado no meio do povo, a brecha ia abrir, e a maldição por causa da quebra de princípios ia chegar. Isso você vai ver lá em Números capítulo 31, versículo 15 e 16. Esté, você pode colocar Números 31, versículo 15 e 16. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso, amém? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão, era para
Balaão ainda está dando conselho, irmãos. Deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Entrou uma maldição, uma praga, porque alguém seguiu o conselho de Balaão. E o conselho veio direto dos demônios, direto das trevas. Sabe aquela coisa, não dá nada não, pastora? Eu sei o que eu estou fazendo, é verdade? Sabe mesmo? Irmãos, cuidado com o conselho de quem não está andando no caminho do Senhor. Se o Senhor disse um princípio, não mistura teus filhos com as filhas das outras nações, senão elas vão fazer os meus filhos prevaricarem contra mim. Era para eles terem obedecido, mas alguém seguiu o conselho de alguém, que seguiu o conselho de alguém. É gostoso, irmãos, quando a gente está errado, procurar aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que vai concordar conosco. É gostoso, a pastora falou, aquela irmã da igreja, o pastor falou, até a Bíblia está falando, não, mas a minha amiga falou. Gente, aprende. Eu falo uma coisa em casa, você não é a exceção. Casamento fora da vontade de Deus não é exceção a Cristina gosta de dizer, tragédia anunciada. É fato. É ou não é? Nós que temos aqui. Nós que temos mais de enta. E mais de enta andando na presença de Deus. É ou não é? Quantos casamentos foram feitos? Bonitinha, uma graça. Foi feito. Porque achou que ia ser a exceção. Não é, irmãos. Casando com um crente, o negócio enrosca no caminho. Casando com um crente, com pastores ungindo, óleo da unção. Tem casamento que até reteté tem no meio do casamento. O negócio enrosca. Servindo os dois o mesmo Deus. Imagina a casa dividida. Casa dividida não prospera. Pode estar bem hoje, amanhã enrosca. Está bem no outro ano enrosca. É horrível, irmãos, os anos vão passando, a vida da pessoa não avança, a pessoa não consegue desenvolver ministério nenhum, porque está sempre enroscado. É isso que você quer para você? Jovens, é isso que vocês querem? É isso? Não é, irmãos. Pois Israel, sempre alguém começa. Tem sempre alguém para começar a dar um mau exemplo. Israel começou, alguém começou. Alguém começou o casamento errado. E o conselho, o texto diz que o conselho veio de quem, irmãos? Balaão. Quem aconselhou Balaão? Balaque. Como que você vai confiar? Como que você vai ter por amigo, por conselheiro, o amigo dos teus inimigos? Abre os olhos, irmãos. A gente não está mais em tempo de ficar patinando, perdendo, sofrendo. Eu já falei isso, o diabo não vai trazer coisas para mim, para você, que traz para o mundo. Não vai, irmãos. Ele, sabe o que ele começa? Ele mexe na saúde, mexe nas finanças, ele mexe na nossa paz. Ele vai mexendo, irmãos. Até chegar ao ponto daquele crente não ter ânimo de estar na presença de Deus, não ter alegria de estar na casa do Senhor, não conseguir fazer uma previsão para o futuro. A pior coisa, a Audrey cantou esse hino sobre os sonhos. Quando a gente não sonha mais, a gente perde a motivação da vida. Perde a motivação para acordar de manhã para ir trabalhar. Perde a motivação de melhorar. Perde a motivação de crescer, de prosperar. A gente perde. Então, o que Satanás faz conosco é tirar essa motivação dos nossos sonhos. Tirar o ânimo que a gente tem.
E aí chega um ponto que o crente pensa assim, meu Deus, eu estou me esforçando tanto, eu trabalho tanto, olha, eu estou lutando contra anjos, como Paulo falou em Romanos, ainda que anjos, que demônios, nada poderá me separar do amor de Cristo, eu estou sendo essa pessoa, mas está cansando, irmão, tem uma hora que cansa. Você já conheceu o crente cansado ao longo da vida? Aí um dia você encontrou com a pessoa pelas ruas da vida e disse, meu irmão, que bênção. Aí o crente com aquela cara xoxa, né? Não quer dizer para você que você conheceu o passado glorioso da pessoa servindo a Deus. A pessoa não quer que você perceba. Eu não estou indo, estou numa igreja assim, do irmão Juquinha. Aí você vai para casa assim, nossa, como esse irmão caiu, né? Eu conheci essa pessoa pregando, evangelizando. Você já conheceu gente assim? Aí você volta para casa até entristecido. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Restaura o ministério, a vida, a família daquela pessoa. É isso que o diabo faz com a gente. Porque a gente vai ficando com o coração pesado. A gente vai ficando tão cansado que a gente perde as forças e o ânimo. Aquelas mulheres levaram os filhos de Israel a prevaricar contra o Senhor. Eles começaram a se prostituir e sacrificar aos ídolos. A brecha se abriu. E o texto que nós lemos em Números 31:16 diz que houve praga entre a congregação do Senhor. Mas não é aquele mesmo povo que contra Israel no Vale Encantamento? É. Nós não somos o povo de Deus? Vale encantamento contra nós? Não. Pode colocar o nosso nome na boca do sapo, na boca do boi, na boca da cobra. Pode matar todas as galinhas do galinheiro. Pode fazer o que quiser. Se nós estivermos andando, obedecendo ao Senhor, não precisa ser muita coisa não, irmãos, obedecendo ao Senhor, crendo na palavra, buscando a face do Senhor, guardando o nosso coração, andando em santidade, pode fazer, irmãos, porque contra Israel não vale encantamento. Para encerrar, não tema as obras das trevas, porque o Senhor já destruiu. Não tema. Balaão, apesar de todo o comportamento errado que ele tinha, irmãos, ele sabia quem era o Deus poderoso. No versículo 12 do capítulo 22 de Números, Balaão, ele estava com aquela proposta de honra, dinheiro e presentes, mas ele estava com medo do Senhor. Ele estava com medo de falar o encantamento e pegar e Deus pesar a mão sobre ele. Mas Deus é metido mesmo, igual a Mirinha fala. Olha o que Deus fala para ele. Desse capítulo 22, versículo 12. O Senhor diz, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque é povo abençoado. Deus está falando assim, filho, perde tempo não. Deus está falando assim, Balaão, vem cá, meu filho, você não merece não, mas eu vou te dar um conselho, ó, não faz o que Balaque quer não. Você só vai perder tempo. Porque você não vai poder amaldiçoar esse povo, porque é um povo bendito, abençoado pelo Senhor. Querido, se você andar na presença de Deus certinho, não precisa ser coisa muito grande não, irmão, porque nenhum de nós é lá essas coisas não. Todos nós aqui somos meia boca mesmo. Deus sabe que a gente é meia boca. Não em pecado, eu estou falando nas nossas fraquezas. Nossas fraquezas, elas pesam, não pesam? Você sabe qual é a sua fraqueza, eu sei qual é a minha. Estou falando de pecado. E a gente vai, irmãos, na nossa passada. Pede a Deus misericórdia, pede ajuda do Senhor, pede ajuda do Espírito, e sempre na presença do Senhor. Nós somos, irmãos, povo bendito e abençoado por Deus.
Então é isso que o Senhor está falando com Balaão. Balaão, meu filho, perde tempo não. Gasta dinheiro com galinha não. Joga búzios não, meu filho. Vai consultar quem está caveirinha do cemitério não, meu filho. Não vai, meu filho. Ó, esse povo aí não vale encantamento porque é povo abençoado por Deus. Pastora, o que a Bíblia fala sobre as obras do maligno? 1 João, capítulo 3, versículo 8, na parte B, diz: para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmãos, Satanás, os demônios, eles sabem, todas as pessoas que estão trabalhando para ele nesse mundo, eles veem a luz do Senhor na sua casa, na sua vida. Não é porque nós somos perfeitos, não, irmãos, eu estou falando para você. Está lá em oração, debaixo, pedindo ao Senhor, tem misericórdia, minha família. Lembra o que Christian falou sobre Jó? Ele prestava culto ao Senhor até pelo comportamento dos filhos que eram adultos, que ele não podia controlar comportamento de filho adulto. Ele podia, não era criança, mas ele oferecia sacrifícios ao Senhor, porque podia ser que os filhos dele pecassem, e ele queria o melhor para a casa, para a família dele. Ele estava ali, irmãos. Irmãos, Deus conhece, irmãos, a nossa limitação, os nossos confrontos, a nossa fraqueza, Ele sabe. E aonde eu devo estar aos pés dEle. Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia porque lá no trabalho tem essa pessoa, tem aquela pessoa que atormenta, quer passar a perna, quer atrapalhar meu serviço, me tira a paz. Tem dia que tira a paz da gente, irmão. Não é uma fraqueza nossa, porque era para a gente ser anjo, né? Todo mundo dá no meio da nossa cara e a gente dá outra face, mas a gente não dá, irmãos. Jesus falou, dá outra face, criatura, a gente não. Deus sabe, Ele sabe, irmãos. Então Senhor, tem misericórdia. Deixa nem essa pessoa ir para o serviço, porque eu sei que hoje vai me atormentar, me perturbar, hoje eu não estou bom. Né, Rebeca? A gente faz isso. Senhor, deixa o Enzo em casa. Ai, Senhor, sexta-feira sem ele é uma bênção. Deixa ele em casa. Você está entendendo, irmãos? O problema não é o quanto limitados nós somos, é o tamanho da nossa fraqueza, é a nossa dependência do Senhor. E aí, o Senhor... é o que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Queridos, Jesus diz que nós seríamos nesse mundo como ovelhas no meio de lobo. Se você faz um curso, se você compra um carro, se você prospera, se você é uma pessoa feliz, se você dá testemunho das obras de Deus na sua vida, espera que os lobos vão começar a aparecer. Jesus disse que é assim. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. É laço, irmão, é laço. Da peste perniciosa, Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será teu escudo e teu broquel. Não terás medo de terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Você crê? Desse jeitinho que você é, irmão, é desse jeito. Satanás, ele tem medo de você desse jeito aí mesmo, com a sua fraqueza, às vezes meia boca, às vezes alguém tem que empurrar você, de vez em quando alguém tem que orar por você, de vez em quando você tem que tomar umas exortações.
É desse jeito, irmãos. Mas quando a gente, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que se for por mim mesmo, nem se tiver uma comunidade lá no céu, uma favelinha no céu, nem lá eu vou entrar. Não tem, né? Porque lá só tem riqueza, prosperidade, paz. Mas mesmo que tivesse, Senhor, nem lá eu vou conseguir. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá livramento. Hoje, só por hoje, Senhor. Só por hoje, deixa ele em casa. Só por hoje, deixa ele. Só por hoje. Me dá graça, me ajuda. E assim a gente vai, irmãos. E aí vai ganhando experiência, vai tocando a vida cristã, fica firme, não fica com a cabeça de um lado para o outro. É aqui e ali. Não segue quem tem cabeça de vento. Fica firme, querido, firme. Faça do Altíssimo a sua habitação. Satanás vai parar por causa disso? É peste de noite, é mortandade, é laço do passarinheiro. Ele vai mandar tudo. Mas estamos debaixo da blindagem, da cobertura do Altíssimo. E aqueles que trabalham para o maligno, que é o ímpio que trabalha para o maligno, nós vamos contemplar a justiça de Deus. E eles vão contemplar a vitória, a prosperidade, a saúde, a cura, a libertação no meio do povo de Deus. Sobre a sua vida não vale encantamento, sobre a minha vida, sobre a nossa família, nossos filhos, casamento, a nossa igreja, nosso pastorado, sobre a sua empresa, não vale encantamento, irmãos. Fica debaixo do esconderijo do Altíssimo, não saia debaixo dessa blindagem, ande em santidade, busque ao Senhor, fica firme, irmão, fica firme. Você vai contemplar com os teus olhos. Nessa vida, você vai contemplar a vitória que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor com uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Jesus.